Graça e paz. Conversaremos hoje sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Ele virá, conforme leremos em Apocalipse 19, a partir do verso 11, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. A besta foi aprisionada. Ela estava ali com seus exércitos para lutar contra o Senhor Jesus. Então, no verso 20, a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada de fogo que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. No Evangelho de Mateus 24, que nós já temos lido no decorrer deste assunto, que foram as respostas que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos quando perguntaram quando seria a segunda vinda, que sinais haveria, etc. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 29, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra o verão e se lamentarão, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, temos dito que arrebatamento não é a segunda vinda. O arrebatamento, como vimos antes, nós seremos arrebatados para o encontro com ele nos ares entre nuvens. E já lemos esse texto anteriormente. No que se refere à segunda vinda, nós encontramos no capítulo 14, verso 4 de Zacarias. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O monte será fendido pelo meio, para
o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Verso 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Também, na leitura que fizemos de Mateus 24, 29 a 31, um pouquinho adiante, no versículo 36, está dito que todas essas coisas acontecerão, mas ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Por que dizemos isso? Porque há muita especulação. Vai ser no dia tal, vai ser no dia Y. Não é verdade. Não creiam nessas falsas promessas, nessas falsas indicações do dia que será X ou Y. Agora tem uma onda por aí de 14 de maio. Não creiam, porque a palavra de Deus se cumprirá literalmente e as coisas acontecerão conforme está previsto na palavra de Deus. Então, os momentos que vivemos hoje, que se prolongarão até a metade do prazo, do tempo do acordo de paz de 7 anos, Jesus disse que era o princípio das dores. Não é tribulação, é princípio das dores, conforme nós estamos vendo na atualidade. Mortes, terremotos, vulcões, enchentes, desabamentos, queda dos valores morais, sociais, éticos e principalmente espirituais. Mas não é o fim, disse o Senhor Jesus, é o início das dores. O fim começa na metade do prazo de acordo, 3 anos e meio, quando o que detinha o anticristo, que são os seguidores do Senhor Jesus, forem arrebatados. Depois disso, como não há mais quem o detenha, ele se revela. Então terão 3 anos e meio de grande tribulação, conforme disse o Senhor Jesus em Mateus 24, 21. Como nunca houve antes, e nem haverá depois. Depois dessa grande tribulação é que o Senhor Jesus volta. E então, conforme vimos hoje, tanto o falso profeta quanto a besta, o anticristo, serão jogados, aprisionados no lago de fogo. E os seus seguidores também serão mortos. Nós, a igreja, ou seja, o corpo de Cristo, independente de denominação X, Y, Z, os seguidores do Senhor Jesus, que foram arrebatados, voltarão com ele para reinar sobre todas as nações a partir de Jerusalém. Não
haverá um novo julgamento para os seguidores do Senhor Jesus. Eles já receberam, entre aspas, a sentença, que é a salvação. E no momento em que o corpo de Cristo é retirado da terra, ou seja, o que se chama de igreja, ou seja, os seguidores do Senhor Jesus, corpo de Cristo, retirado da terra, é que então começará a grande tribulação que vimos no vídeo anterior. Cabe a cada um de nós não ficar especulando sobre datas, horas. Cabe a nós estarmos vigiando e orando, aguardando que nós venhamos a ser arrebatados, buscados pelo Senhor Jesus, para o encontro com Ele nos ares entre nuvens, salvos, portanto, da ira, salvos, portanto, da grande tribulação. Pense nisto e que Deus lhe abençoe.